Os mais antigos, às vezes, eles estão demonizando as aparências novas, né? E aí cria uma série de dificuldades para os mais novos. E os mais novos, por sua vez, muitas vezes estão demonizando a essência. E aí o que acontece é uma guerra onde o evangelho perde nos dois lados. Começando o inverso, e aí o pessoal fica sempre pensando, né? Acho que terminamos o episódio anterior e todo mundo se perguntando como é que vai ser daqui pra frente, como que é esse novo camarada que vai estar aqui com o pessoal. E aí, pra quem pensava isso, esse podcast que tem alcançado tanta gente, que transformou a vida de tanta gente, a gente fica vendo os feedbacks da galera, né? Todos os comentários que vêm, o que chega na equipe, inclusive, quanta gente foi alcançada pelo inverso. E aí, será que vai continuar no mesmo propósito? Continua no mesmo propósito? Para não falar assim, agora é tudo novo, o cenário é o mesmo, entendeu? E a gente tem, com certeza, novidades pela frente, porque o inverso sempre traz essa novidade, essa informação nova do bate-papo gostoso, aberto, onde a gente pode dialogar sobre essas necessidades, as pessoais, as que passam pela igreja, as que passam pela sociedade, e isso é uma grande, grande bênção. Hoje a gente vai dialogar sobre um assunto pesadão, e para um assunto pesadão, um podcast pesadão. Olha quem são os convidados, né, de hoje, né? São amigos, a primeira coisa que eu posso dizer. Esse é o privilégio que Deus me dá de apresentar o primeiro inverso com amigos. Eu acho que o meu amigo mais recente da mesa aqui hoje é o Gabriel. A gente se conheceu no ano passado, enquanto a gente dividia a pasta em campos diferentes. Nós dois aí do Ministério Jovem. Exatamente. E o Gabrielzão é aquele cara que já chega chegando, né? O vozeirão. Chega chegando, acontece aí, viu? Impacta. Eu virei fã dele, acompanhando ele em redes sociais, né? Depois fui vendo o que o Gabriel produzia, rapaz. Deus e eu seja fiquei louvado. felizão, assim, de falar assim, cara, vou trabalhar de um lado de um cara que vai ser inspiração pra mim. Gabrielzão, fala um pouquinho do Gabriel, que não tá estreando no inverso, porque é até a segunda vez, né? Sim, minha segunda vez estar aqui com vocês, aí. Privilégio. Que benção. Mas, cara, que alegria participar do seu primeiro, é isso? É isso mesmo? Isso que aí, legal, cara. como Que apresentador. privilégio. Richard, uma alegria estar aqui contigo, foi uma alegria compartilhar o Ministério Jovem contigo. Ficamos sentidos quando ele saiu, mas sabemos que na obra de Deus nós continuamos sendo instrumentos por onde passarmos, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui hoje, mas, cara, você me chamou pra essa mesa hoje realmente tá pesada, cara. Tá pesada. E o tema, então, nossa, olha, tô ansioso por esse tema. Ansioso. Deus seja louvado por tudo aí. Aí o cara que não para nunca. Você vai entender. Se você não entendeu, você vai entender em algum momento. Igor, meu brother. Cara, a gente se conheceu, nós não estávamos formados ainda. É verdade, cara. E a gente tem amigos em comum, isso acabou aproximando a gente em alguns momentos. A distância, os locais que a gente trabalhou, isso distanciou a gente. Mas, cara, que bom te reencontrar. E é legal quando a gente reencontra a gente e vê que, cara, foi só a distância, porque a amizade, Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Brother, fala um pouquinho, também não tá estreando no inverso, já esteve aqui, né? Estive aqui Com numa o Oda. edição de Natal. Edição de Natal. Com um presente, acho que foi um dos poucos convidados que ganhou presente aqui Cara, no inverso. que Um baita top. de um livro muito bom. Que show. E, cara, muito bom estar aqui hoje com a cadeira invertida aí, com as posições invertidas. Mas muito bom, que Deus te abençoe nessa jornada, que Deus abençoe o Oda também, nessa nova empreitada aí, nessa nova fase do ministério. Prazer estar aqui com o Gabriel também. O homem tá falando, mas ele é homem do podcast também, viu? É, cara. Então ele tá aqui, vai nadar de braçada, então, Vai, com porque certeza. manja do negócio aí. E aí, brother, conta um pouquinho o que tá acontecendo na tua vida hoje, onde você tá, o que tá rolando. Cara, a gente continua na Nova Semente, já são 3 anos e meio em frente àquela comunidade, ou à frente daquela comunidade. E tem sido uma alegria, cara. Eu quero agora bater a meta do Kleber, que ficou 10, eu quero ficar 11. Então, estamos muito felizes ali com o que Deus tem feito. É uma comunidade que tem abençoado muito a nossa vida, o nosso ministério também. A gente tem crescido muito. Fica o convite para quem não esteve ainda estar lá, para você ir lá nos visitar, pregar lá pra gente. O Dailson já é de casa lá também, já esteve lá algumas vezes. Ele recentemente, inclusive, Recentemente, para marcar, porque acompanhou todo esse processo e não tinha conhecido a casa nova ainda.
Então a gente tem um prédio novo agora que Deus deu de presente para nós. Fica em frente ao prédio antigo, mas hoje com muito mais estrutura. Então fica aí o convite para vocês estarem com a gente lá É também. isso aí. O Igor passou por igrejas muito importantes aí, né? Sempre como pastor distrital, Igor. Sempre, sempre. Comecei no Cipó Guaçu, na Paulista Sul, depois auxiliei na Alvorada, Moema, Vila Olímpia, voltei para Moema e agora Nova Semente. Legal. Show de bola. Que prazer receber você aqui, brother. Prazer é Te meu. reencontrar, Muito meu obrigado coração, pelo convite. meu coração ferveu. Ficou alegre Amém. aí, tá? E o cara que tá estreando no Inverso. Que estreia, cara. Pensa. O cara tá estreando como convidado no Inverso. Cara, dispensa apresentações. Só a expressão do carinho, da admiração, de saber que, cara, a gente chega pra sentar numa cadeira e continuar uma viagem que foi uma bênção até aqui. E com oração pedindo que ele continue sendo uma bênção. Mas, Oda, fala um pouquinho. Quem sabe alguém não assistiu o Isso anterior, não é? E não sabe o que tá acontecendo. Fala um pouquinho como tá a tua vida aí, brother. Bom, primeira coisa que eu tô feliz da vida é que pela primeira vez no Inverso eu vou levar caneca. Pela primeira vez na vida, tá? Vocês já receberam todos, você recebeu e de repente eu nunca recebi, tá bom? Mas brincadeiras à parte, vocês são amigos, né? Igor, Gabriel e Richard. Deus é tão bom que nos dá o ministério e realmente eu acho que esse é um programa muito especial, que celebra o nosso ministério. Cada um de nós está fazendo algo que talvez nenhum de nós imaginou, né? De alguma maneira, talvez você não pensaria onde você estaria nesses últimos anos e agora pedindo para continuar. Igor, como Quem Deus diria? é Quem incrível, diria? Richard. Não, aqui Quem temos diria? histórias lindas, né? Mas, Richard, realmente o que é, né? A gente recebeu alguns dias atrás, né, alguns meses, esse convite para estarmos trabalhando na nossa sede mundial da igreja. Eu estou nesse momento na transição, né? E como eu disse semana passada, e quem não assistiu, vou repetir, né? Ninguém substitui ninguém. Todo mundo continua, a igreja que continua. Então, é bom demais. Eu estou aqui numa situação de alegria por poder ser convidado, por poder responder, por estar aqui torcendo, orando, intercedendo. E vocês saibam que onde a gente estiver, vamos ter amigos, né? Não é por causa da mudança do país ou da instituição. A gente leva no coração, quanto mais a vida passa, Richard, aquelas relações que nascem de maneira totalmente autêntica, né? Então, conforme você vai indo para alguma posição, uma função, você vai vendo que tem alguns novos relacionamentos. Alguns são sinceros, outros são por interesse. Então, o que a gente vai levando com o acúmulo de vida? Aquelas amizades que surgem quando você não tem interesse nenhum, mas é espontânea, né? Então, a gente se encontrou em eventos espontâneos. Igor, a gente se encontrou em momentos tão desafiadores. E Gabriel, teu ministério. Então, eu levo aqui o coração, né? E a gente está aqui para servir, tá? Então, nesse momento, peço oração. Estamos sem carro, estamos sem casa, estamos sem sofá, sem cama, com mala, esperando a transição, porque o visto tem que chegar. E a gente sabe que isso leva tempo. Então, na nossa mente, é um ano inteiro, na verdade, de transição, mas com os amigos e as orações, a gente vai servir a Deus aonde a gente estiver. Amém. Tá bom? Muito bom. Olha, como você tá indo, fica à vontade para desabafar. Já falou da Eu caneca. preciso, cara. Vai ser Põe pra fora, viu? Aqui vai ser um momento. Põe pra fora. Ô, gente, que luta, que luta. Guarda nada não, fala tudo. Fala, né? fala. Já que você tá indo, Tá aproveita. indo, então. Aproveita. Você já viu que vai ser muita risada, um papo vai ser bom aqui entre nós, né? E eu acho que, cara, nada melhor. Nós temos aqui 4 caras que já viveram essa realidade para falar do tema de hoje. A caixa vai vir, não muda, a caixa continua entrando, ela chega na mesa pra gente falar sobre gourmetização da fé. Gourmetização. Essa palavra, gourmet, tudo hoje é gourmet, né? É brigadeiro gourmet, pastel gourmet, soda italiana gourmet, tudo é gourmet. Para falar que é especial, o pessoal põe gourmet. Mas gourmetização nada mais é do que uma personalização de algumas coisas, né? Trazer um diferencial, tá? Cara, será que... Acho que eu vou deixar essa pergunta no ar e a gente vai trazer a caixa. Será que o evangelho, quando ele é tão adaptado à realidade das pessoas, ou à vontade, o gosto das pessoas, ele ainda transforma? Vamos trazer a caixa aí, a gente bate um papo sobre isso. Vamos ver a surpresa de agora. Você viu? Você viu? Não viu também? Nada, amigo. Não, essa é a caixa misteriosa. Você já ouviu o Oda falar várias vezes que a gente não sabe o que tá dentro dessa caixa, é um fato. É um terrorismo danado esse negócio aí, né? Mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui e como a gente começa o nosso papo. Olha. Opa! E aí, Rapaz. tem orientações ou não? Vamos abrir. Ah, tem algo dentro aqui. Eita. Eita.
Rapaz, esse gourmet tá meio estranho, né? Vamos lá, vamos pegar o pessoal aqui, ó. Tem um Cheguei a pensar papelzinho no embalando. Aham. Uma maçã comida, rapaz. É, E comida aí? tá meio Podre, podre aí é. também já, viu? Tá meio Frustrante, né? frustrante, né? Fake Comida news, de fake manhã, news não. total. Geralmente nesse papelzinho vem um bombonzinho gostoso, um negocinho assim e tal. Uma maçã comida. E aí, galera? Não, parabéns pra produção aí, viu? Eu acho que vocês Rapaz, que criatividade. souberam, né? souberam É. exemplificar bem É desse jeito. muito do E aí? contexto, porque na hora que abriu a embalagem estava bonita, mas dentro o negócio estava meio complicado. E aí, será que é mesmo? Por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento? Será que é isso que a gente tá pensando do tema? E aí, o que vocês pensaram? O que vocês acharam? Pega aí essa questão dessa adaptação constante do evangelho, a transformação que o evangelho deve causar na vida das pessoas e isso tudo que está acontecendo olhando para a nossa caixa misteriosa. O que vocês pensam a respeito disso? A embalagem bonita me lembrou, talvez, me lembrou a história de Eva, porque o fruto era bonito. Tudo disfarçado, parece muito interessante, mas quando você abre de fato, o problema está lá dentro. E hoje, na gourmetização da fé, a embalagem é sempre muito bonita. Mas o interior é como essa maçã podre, não tem nada para te oferecer. Né? É bem. Me levou a essa reflexão. Eu reflito a publicidade, né? O marketing da publicidade, a comunicação, ela vive da imagem, né? Sim. Da embalagem. E para mim vem a expressão fake news. Eu acho que é uma coisa que a gente vive constantemente. A visão estereotipada é você fazer aquela projeção de uma imagem, aquela postagem que você tem perfeccionista e total, e você vai ver por trás a vida não é bem assim. Então hoje vivemos uma sociedade que se isola numa solidão imaginária de uma perfeição que não existe. Então isso gera mais solidão. Você mostra o que você não é, e quanto mais você fica refém dessa aparência, mais vivemos seres fakes, né? E esse fake vai drenando a sociedade e, claro, que vai drenando a igreja também, no aspecto espiritual. E aí, Igor? É bacana também quando a gente vai tratar de um tema como esse, que pode ser espinhoso ou não, pode ser muito tranquilo, mas pode ser muito complicado e delicado também. A gente tentar também criar aqui uma espécie de definição do tema, porque quando a gente fala gourmetização, de repente eu estou pensando numa coisa que não é a mesma que você está pensando. Porque é o seguinte, tem lanches que tem o rótulo de serem gourmets e que são muito bons. E tem uma qualidade melhor, tem uma apresentação melhor, e acaba vendendo mais se você olhar da perspectiva de quem comercializa isso. E, de fato, assim, quando abriu, poxa... Né, Tá bonito. tá bonito o negócio aqui, né? O recipiente, tem um papelzinho aqui que trouxe um diferencial. Poxa, o que tá dentro? E eu não conseguia ver direto na hora que a gente tirou a tampa aqui. Aí depois você vai ver que o negócio aqui dentro tá feio mesmo, né? Tá ruim. Tá brabo. Tá brabo. Não sei se o pessoal viu bem aí, mas... Só que não atrai muito, não. Não dá muito gosto. Agora, a questão é... Preparou-se tudo isso aqui, mas pra quê? Pra ter isso aqui dentro? Qual que é o sentido, né? Eu preparar uma embalagem bonita, mas o que tá dentro não... Então, o que é essa gourmetização para nós? É algo que, de fato, vai trazer qualidade, o que apresenta e que torna o produto mais desejável e acessível, mas é só uma forma de maquiar aquilo, porque você pode tornar uma coisa mais vendável, mais aceitável, mais atrativo. E se ela for boa, isso só vai potencializar a entrega daquilo que está dentro. Agora, se for para entregar uma coisa que está podre dentro, qual que é o sentido? Então, me parece, aí a gente pode construir aqui a definição do termo, que essa gourmetização da fé, ela traz uma carga meio negativa também, pejorativa para o contexto. Agora, ela é só isso ou não? Tem instrumentos que você pode inserir que potencializam a entrega de algo bom que você tenha. Então, de repente, definir esse tema e qual é a visão que a gente está tendo disso, seria importante também para a gente poder trabalhar esse tema. Muito legal a tua reflexão, porque, afinal de contas, pode ser que a gente está olhando algo negativo aqui. Tá feio de ver, né? É aquele negócio que você pega, se você receber isso aqui, amigo, tua refeição é essa aqui. É o tipo de coisa que você fala, nem pagando. Nem pagando. Sim. Nem que você me pague, eu vou consumir isso. Mas pode ser positivo também. Pode ser positivo. O fato é que a gente acaba entrando nessa questão. Realmente, a fé está sendo só adaptada? Ou tem esse ponto de vista de
colocar uma roupagem boa em algo que é bom e que a gente vai manter bom, com conteúdo, essência, tal, né? Isso é interessante. Então, é possível que esse evangelho continue transformando, gourmetizado. No geral, te faz pensar mais no negativo mesmo ou no positivo? Essas questões que a gente precisa definir hoje. O Igor tava falando, você tava falando, eu tava pensando o seguinte, até que ponto a gente pode gourmetizar, ou eu vim no caminho pensando customizar a fé, porque eu quero trazer a fé pro meu lado bem pessoal, para ela me atender como uma ferramenta que supre as minhas necessidades, os meus gostos e os meus desejos, para eu trabalhar ela de uma maneira tal que muitas vezes ela só serve para agradar o meu eu. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma fé que tem um objetivo que não é simplesmente me agradar, mas me conectar a Deus. Então, em alguns momentos na história bíblica, você percebe que alguns pilares da fé, eles não podem ser customizados e só vivenciados. Quando eu olho para a história dos discípulos, por exemplo, eu vejo que todos os discípulos, com exceção de João, tiveram mortes trágicas, o que obviamente nenhum deles desejava. Entretanto, a fé deles os levou por esse caminho de tal maneira que, para manter o princípio da fé, eu ia me manter conectado com Deus, ainda que a situação não me fosse agradável. Então, eu me pergunto muito nos dias de hoje se a customização ou a gourmetização da fé que tem sido feita em muitos lugares não tem distorcido o sentido real e o objetivo real da fé. A gente pode até colocar uma roupa interessante e pode continuar, como eu vou dizer, dando essa ideia, mostrando essa ideia aos outros, mas sem distorcer o que realmente a Bíblia trouxe como fé. Porque aí é que mora o perigo. Quando eu vou distorcer algo que Deus já deixou meio que pré-moldado na história bíblica para que nós aprendêssemos como era que funcionava. Né? Essa gourmetização, essa adaptação, ela não tira um aspecto muito forte da fé e do que a Bíblia coloca pra gente, que é a renúncia? Porque se isso está completamente adaptado a mim, eu não preciso renunciar a nada, será que o evangelho também não é sobre isso? Renúncia? Eu estava pensando no que o Gabriel, e agora pegando o gancho do que você falou também. Por isso que eu gostei tanto da representação que a produção trouxe aqui, porque de fato aqui ela vai tratar desse aspecto pejorativo da gourmetização, por quê? Fica evidente com essa ilustração. Posso deixar o fruto aqui fora? Pode deixar. A gente tá vendo, mas aí o pessoal vai ter o contraste melhor do que tá no nosso... Tá nojento isso aqui mesmo. É baba de quem tá aqui da produção, isso aqui. Quem foi que teve essa ideia brilhante? Foi... Não, porque é eu acho que a maçã era da Lara. Porque é o seguinte, aqui há uma clara evidência de que se preocuparam muito com a embalagem e não com o conteúdo. E aí que a gente vai tocar nesses pontos, né? Sim. Você pode adaptar a forma, mas se você mexer na essência da fé, qual é o propósito disso? E aí muitas vezes a gente perde tempo nisso, pensando muito na forma. E aí desafio, né? Você que trabalha com os nossos jovens aí diretamente, o Richard veio dessa realidade agora, dias atrás, estava lidando com a moçada. A gente vai pensar num programa para os jovens, num momento para a juventude, a gente pensa em tudo, na questão da forma. E muitas vezes o que é essencial a gente não está dando tanta importância. Então a gente está se preocupando tanto, embalando tão bem o produto, mas na hora de entregar o que está dentro, por algum motivo a gente falha nesse sentido e entrega uma maçã assim, entrega um fruto assim. Então esse que é o problema. E aí vai a questão da renúncia. E aí a gente tem que pensar, né? Por que embalar o que a gente tem para entregar? É necessário, às vezes por aspectos culturais, por aspectos missionais, você precisa gourmetizar, se a gente pensar no sentido de personalizar, no sentido de contextualizar, ok, tá tudo certo. Mas é com qual propósito? É por quê? Então, se é para realmente entregar algo que tá bom aqui dentro, ok, isso vai servir. Então, quando essa gourmetização, quando essa personalização, ela nasce da missão, ela contribui com o evangelho. Porque ela vai ajudar o evangelho a vencer barreiras culturais, contextuais, para alcançar as pessoas. Agora, quando ela surge do eu, quando eu personalizo para eu aparecer, para o programa ser um bom programa e não ser espiritual, enfim, aí ao invés de contribuir com o evangelho, ela está deturpando o evangelho.
E aí você percebe que aqui nós temos alguns pontos em comum, né? Porque, veja, gosto da expressão essência e aparência. Falaram muito em essência, né? Não é errado você cuidar da aparência. Veja, você lida com um dos públicos mais exigentes que existe, os jovens. E você, Igor, está numa das regiões mais difíceis de todo o estado de São Paulo para pastorear, que é o centro de São Paulo, Nova Semente, a Vida Paulista, num público extremamente nichado e exigente. Então, a aparência faz parte. Não dá pra jogar fora. A aparência, uma mulher se arruma bem, a gente se arruma bem. Uma saída você não vai com a roupa de pijama que você acorda. Então, a aparência faz parte. Agora, aí que eu acho que é a discussão. Não há problema aparência quando você tem essência. Sim. Tá? Agora, na ausência de uma das duas, escolha a essência. Né? Eu gostei demais do tema quando eu recebi aí o briefing, né, de gourmetização, porque concordo, a palavra gourmet não é negativa. Eu, quando alguns de vocês sabem, eu gosto de fazer pizza gourmet, porque eu fiz o melhor para vocês. Sim. Agora eu sei com carinho que eu fiz. Então o gourmet, você ir num restaurante bacana, não tem problema. O problema é essa customização. Então eu gosto dessa palavra, porque alguns acham que Deus deixou de ser Salvador, Deus deixou de ser Redentor, Deus deixou de ser Deus para Deus virar um garçom. Né? Então, o garçom entrega o que você pede. O nutricionista te dá o que você precisa. Então, para mim, eu gosto demais de falar isso, uso nos sermões, porque é a tentativa de buscar um ponto de equilíbrio onde o nutricionista não vai te dar um cardápio, ele vai te dar uma receita. Agora o garçom vai te dar um cardápio, escolha o seu menu. E eu acho que vocês hoje, né, onde estão com jovens ou ali numa comunidade tão diferenciada, percebem a tendência que se a gente não cuidar como pastores, como líderes, como pais, a pôr os limites, a mostrar que a fé tem um preço. Claro, venha que o culto aqui é o mais lindo que existe. Ah, não pode parede preta, como eu ouço por aí. Como não? Qual que é o problema de você ter uma cenografia? Agora, o que tem dentro da cenografia? É um louvor de 3 horas e uma Bíblia aberta em 5 minutos? Ou não? Cada segmento mostrando o louvor, a dramatização, o cuidado, a iluminação. Mas a Bíblia vai ser aberta e sempre o altar principal é a palavra pregada. Gente, isso nós temos. Acho que a gente pode dizer com clareza, né? A igreja adventista do sétimo dia não acerta o tempo todo. Somos pastores, somos humanos, vai ter seus erros. Perfeito. Mas o adventismo, a Bíblia, ela vem com a essência. E estamos trabalhando a aparência. Não é errado esse cenário bonito pensando no melhor para quem assiste. Agora, o cenário bonito, a gente começar aqui e ficar só contando piadinha, aí aconteceu da maçã podre no vaso de cristal. Problemaço à frente. Você sabe que eu já fui pastor de uma igreja diferenciada. Na verdade, eu tive o privilégio de plantar uma igreja. Olha, que legal. Assim também. Né? Na época tinha 2 personalidades assim da igreja hoje comigo. Uma, o Wendel, que está aqui no NASP hoje, mas na época estava na CPB, e o Wellington, que continua na CPB, que é o editor-chefe hoje. Trabalharam com você? Nós plantamos juntos em Tatuí uma igreja, lá no colégio, uma igreja que ela permanece lá e tal. E eu me lembro que no segundo encontro que a Divisão Sul-Americana fez de pastores de igrejas, que eles chamavam de diferenciadas na época, eu me lembro que era um tom muito crítico, tal, por parte de alguns, por parte de outros não. Era aquele negócio do confronto, do ataque, da defesa. Você ficava naquilo e eu fiquei pensando assim, eu fui lá e falar, eu tive a oportunidade de pegar o microfone em algum momento e falar, gente, o que a gente precisa fazer é realmente entender, né, essa diferença de aparência e essência, porque tem muita igreja por aí sendo missional de verdade, entendeu? E levando só a fama de contemporânea, entendeu? Só porque tá nessa caracterização, a parede é preta, o ambiente é mais escuro, a iluminação cuidadosa, como você mesmo falou, né? E que o Igor vive isso constantemente, é o ambiente dele, entendeu? E que tá fazendo o que é certo, levando fama de contemporânea. E tem muita igrejinha por aí que, só porque fez isso, colocou a parede preta, a bateria, não sei o que e tal, parede preta é contemporânea e tá achando que é missional. Então a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Então, é igual diferenciar evento e evento, entendeu? A gente falava do evento, né? Nós tínhamos muitos professores que falavam disso, de evento, né? Não, tem evento com propósito, a gente tem isso. Essa gourmetização da fé, ela passa por isso, ela sai da igreja local e vai até o evento, o grande evento, inclusive, né? Mas se mantém a essência, tá tudo certo. E aí, vocês acham que é nessa direção mesmo? Tô lembrando aqui, né, com toda a defesa, porque quando se cria um estereótipo é um perigo, né? Parede preta. Então, volta a esse assunto. Eu fico pensando assim, o problema não é parede preta, o problema é o púlpito vazio.
isso aí. Então não é esse o problema. Porque senão a gente vai começar a jogar aqui uma igreja que tem uma elaboração Essa vale mais... um tweet, hein? Não é? Essa é a elaboração Essa mais vale. cenográfica. É porque a gente teve junto lá, eu ouço, e não tem que ter, tá? E a maioria não tem. Agora, se você trabalha um pouco mais a cenografia, não é a gourmetização negativa, é a gourmetização positiva. Sim. Eu já fui lá, você tem púlpito, você tem igreja, você tem mensagem, você tem estudo bíblico, você tem Bíblia aberta. Agora a igreja tem agradado. Aproveitando aqui só para trazer, né, a vocês mais informações, a gente está há pouco tempo nessa função, mas já tem algumas informações de outros lugares do mundo. Os lugares onde o evangelho mais está caindo, onde a igreja adventista está tendo mais dificuldade de se promover, onde estamos tendo os templos mais esvaziados e os jovens mais fora da igreja, são as regiões geográficas do mundo onde mais se customiza a entrega da fé, né? Então vamos falar da Europa. A Europa está uma crise. Temos problemas reais. É um desafio que nós temos como igreja para olhar nossos púlpitos cada vez mais bíblicos, nossos seminários cada vez mais com espírito de profecia, formação de uma igreja adventista que seja contra uma sociedade que lá você tem hoje uma igreja protestante virando academia de ginástica ou restaurante, porque o templo, isso aqui não pode destruir porque é tombado historicamente, um templo de 1700, mas não tem um membro mais. A igreja acabou. Então eles põem uma boate dentro da igreja e a casca da igreja, mas dentro é uma biblioteca. Por quê? Porque se preocupou tanto em viajar o lugar que mais se fez concessão, né? Vamos pensar assim, o lugar onde mais você faz a concessão, não, vem cá, a gente adapta para você o teu sermão. Opa, nós vamos todos... A aparência tem que ser boa pela essência, mas a essência nunca é adaptável. Senão nós vamos viver aqui a crise que outros lugares que chamam de desenvolvidos estão vivendo. Aí sim, é a parede preta e sem ninguém dentro. Aí não tem sentido. Né? Eu acho que ninguém de nós aqui que está na mesa hoje pregou em tantas igrejas diferentes e tantos eventos diferentes como o Daílson, né? É um fato. sem dúvida. A gente já foi, muito evento, muita igreja, muitos convites. Senhor, agora Somos você, dois. Agora Ei, a brincadeira somos dois. Agora vocês desculpa, todos foi agora só são uma piada. garotões, né? 50 Não vou perder, anos né? eu assumo. Não vou. Esse aqui me fala, quando eu tava em Curitiba, era uma criança que menino. vinha. Admirar. Acabou, Um dia acabou, você... acabou. Todos nós. Vou embora. Mas é um fato, é um fato. Eu acho que nunca foi assim... tão bonito falar de Deus e nunca tão perigoso esvaziar Opa. a mensagem, né? É o que você disse agora. E curioso, o outro tava falando e eu tava pensando aqui. A gente já viu alguns estudos que as religiões que mais crescem não são aquelas que vão adaptando seus princípios e seus valores. Eles vão mantendo as suas regras, todas as suas leis, e elas continuam crescendo, porque as pessoas não querem uma adaptação. Então, às vezes a gente quer adaptar a fé, a gente quer customizar, gourmetizar, como a gente falou, e abrimos mão do essencial, como disse o Oda aqui. E aí, quando a gente chega na igreja, eu tenho que lidar muito com essa frente. Os mais antigos, às vezes, eles estão demonizando as aparências novas, né? E aí criam uma série de dificuldades para os mais novos. E os mais novos, por sua vez, muitas vezes estão demonizando a essência. Perfeito. E aí o que acontece é uma guerra onde o evangelho perde nos dois lados, porque a gente fica com uma igreja envelhecida por aqueles que permanecem, estão mantendo a igreja financeiramente, e por outro lado os mais novos falam, não, então eu vou sair e vou para outro lado. E a gente acaba tendo uma igreja que vai se esvaziando. E aqui a gente vê o contrário num outro estudo, que é quando o jovem ele aprende o princípio, o valor, quando ele entende o que é fé, quando ele entende com quem ele tem que se conectar com Deus, quando a fé cumpre o real sentido dela de conectá-lo com Deus, indiferente à customização ou não, ele vai permanecer porque ele entendeu aquilo na vida dele. Então quando a gente fala de essência e aparência, a aparência é muito legal, muito interessante. Mas a essência sempre vai ser o que vai reger a aparência, porque se não tiver essência, não adianta ter aparência. Então esse equilíbrio tem que ser muito constante, porque senão nós vamos acabar perdendo. É triste ver, acompanhando lá a Europa à distância também, você vê templos históricos, onde pessoas que fizeram total diferença, né? Pioneiros da igreja, estiveram, pregaram e fizeram... Igrejas da Reforma. Da Igreja da Reforma e grandes nomes da história da igreja mundial. Esses templos hoje, como disse o Oda, academias e outras coisas, e a gente se entristece com isso. Mas onde eles erraram? Acho que da forma como eles viveram a essência e como pregaram ela. Porque se a gente não pregar, não vai adiantar. Se a gente não levar a essência, não vai adiantar. Só para colocar uma pazinha de cal na história. Qual é a comunidade e a religião que mais cresce na Europa hoje? O islamismo.
Tem algo mais rígido. Então é só que pra isso? gente entender um pouquinho. Isso pra mim, né, Igor, é um tapa. É um tapa. O cristianismo, com toda a sua linguagem do amor, sua linguagem de alcance, de remissão, de salvação, de redenção, diminuindo, e uma outra denominação religiosa extremamente rígida, como você falou, onde não se gourmetiza absolutamente nada. Gourmetiza Dubai para vender negócios. Sim. Mas se você for na religiosidade, não se muda nada. Eu fico pensando, gente, é um recado para nós. Não para gente ser extremista, o que for, mas para a gente cuidar, porque quando a gente começa a conceder, hoje a Europa cresce no Islã e no cristianismo decresce. Exato. Recados, né? Exato. Eu ia brincar numa hora que você falou um detalhe, né, sobre a nova semente. Não ia falar que a gente quase não sofre com isso lá. Você falou da parede preta e tudo mais, né? Até uma oportunidade para muita gente saber de um detalhe da nova semente, que se a pessoa não entende isso, de fato ela vai parar na crítica e vai ficar nisso. Mas a gente vive isso no nosso dia a dia, porque a Nova Semente ela nasce com o pastor Kleber em 2005, com um propósito, com um público-alvo bem definido, e essa intencionalidade missional ela vai determinar essa personalização da Nova Semente. Então o que acontece ali não acontece por gosto pessoal e não é por acaso. É tudo pensado. Então, só para o pessoal ter uma ideia, assim, resumidamente, de por que a Nova Semente ela é como é. E às vezes as pessoas fazem um mau julgamento, assim, um julgamento equivocado da Nova Semente. Acham que Nova Semente foi criada para falar com os ricos ou com a classe A de São Paulo. Não, nunca foi propósito da Nova Semente falar com essa classe ou nichar para isso. Qual é o público-alvo da Nova Semente desde a sua fundação? É dialogar com as pessoas de mentalidade secularizada, com aquelas que não tiveram ou pouco tiveram contato com a Bíblia e com a religiosidade. Então, se a gente pensar como aquele alvo de dardo ou de arco e flecha, que você tem o círculo menor no meio, que é onde você mais pontua ali, depois você tem círculos que vão aumentando até você chegar na grande borda do alvo que eles têm que acertar. No núcleo estamos nós ali, a nossa comunidade, os adventistas. E ali são várias camadas que podem ser alcançadas, ou seja, quem é o povo que está mais próximo de ser alcançado por nós? São os familiares dos adventistas. Por quê? Porque tem esse contato direto com eles, por um convite eles podem estar ali. Para fora disso, você tem os amigos desses familiares, que estão num círculo um pouco mais distante de nós. Resumidamente, em volta disso, você vai ter o mundo evangélico, o mundo católico, você vai ter o agnóstico e lá na borda você vai ter o ateu, que de repente nunca teve experiência religiosa, nunca pegou numa Bíblia. A Nova Semente, ela nasce com o propósito de conversar com esse último grupo aqui, dessa borda, que são aquelas pessoas de mentes secularizadas que nunca tiveram contato com a palavra. Então, o nosso ambiente é do jeito que é para ser um ambiente mais conhecido dessa pessoa com quem a gente quer comunicar e que ela se sinta mais à vontade nesse ambiente, porque talvez pela sua experiência de vida, com o templo, nos seus moldes convencionais, vamos dizer assim, ela teria preconceito. Então o auditório da Nova Semente ele é parede preta, vamos dizer assim, ele é mais cara de auditório para tornar um ambiente mais conhecido, mais amistoso para essa pessoa que teria preconceito a ir numa igreja. A nossa abordagem, a nossa linguagem, ela é adaptada pensando nessa pessoa. Por exemplo, lá, quem é da Nova Semente, é claro, se vai um convidado, a gente não vai exigir isso de alguém que esteja lá pregando ou falando uma vez. Mas para quem é de lá, nós, os pastores da Nova Semente, a gente não vai falar, por exemplo, no nosso culto JA. Por quê? Porque a pessoa que a gente pretende comunicar não sabe o que é culto JA. E se eu falar em algum momento, pela minha vivência com a igreja, eu vou me lembrar de explicar. Não, culto JA é o culto dos jovens adventistas. Tem que fazer sentido para ela. Claro. Então eu tenho que entender onde ela está e toda a nossa abordagem, a nossa linguagem é pensada, é personalizada para eu me comunicar com aquela pessoa. Só que o curioso é que quando a gente, como Nova Semente, a gente pretende alcançar essa pessoa que está mais fora do nosso raio de atuação, eu acabo atingindo todos os outros grupos.
porque eu também comunico com o agnóstico, com outros. o católico, com o evangélico, com o próprio adventista. Então, assim, é uma personalização missional. O problema, eu acho, é quando a gente vai só pro diferente pelo diferente. Que foi um fenômeno que eu acho que aconteceu, não só por conta da Nova Semente, mas eu acho que também por conta da Nova Semente no meio adventista, surgiram muitos projetos, pretendendo ser projetos diferenciados, mas que talvez não tivessem tanta clareza de atuação, de propósito. Aí quando você cria um projeto só para você não usar mais gravata, Puxa vida, qual é o sentido? Aí Perfeito. você está preocupado mais com isso aqui, com a forma, Uhum. Sim. e não está preocupado com a essência. E aí qual é o propósito? Então, essa personalização, ela tem que nascer da missão, de uma intencionalidade, de um propósito. Aí, esse propósito vai ajudar você a fazer essas adequações para você comunicar. Mas o foco está no quê? Está no centro. E o que é no centro da mensagem é Cristo. E aí tem o texto de Paulo lá em 1 Coríntios 22, 23, ele vai dizer o seguinte: porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, traduzindo isso, o judeu ele quer ver o fogo caindo do céu. Ele quer ver o monte tremer, como no Sinai. Ele quer ver o mar se abrir, quer o espetáculo. O grego já quer o culto pretensamente ou supostamente inteligente, que eu ouço muita gente falando, não, culto inteligente. Filosófico. Aí é filosófico, viaja, vai para muitas coisas, cita tanta gente, só não cita a palavra. E aí Paulo está dizendo o seguinte, isso aí tem o seu lugar, mas a gente prega Cristo. Então o centro é Cristo. E aí, de repente, um pensamento aqui para a gente condensar tudo isso. Gosto dessas frases que condensam as coisas. Quando a forma vira o centro, o evangelho vira acessório. Uau. Boa. Muito Outro bom. tweet. Muito bom. Então, Essa é a frase. Muito essa boa. é a É muito frase que- disso. Muito boa. Essa é a Forma frase vira que o inicia o episódio. Acessório, um acessório. Cara. Mas é muito importante a tua explicação, Igor. Muito importante. Eu ouvi o Kleber falar sobre isso. Sobre o propósito, sobre o que se tornou e o quanto é o trabalho trazer de volta isso tudo. Trazer de volta. E, cara, e é um negócio assim, ó. Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema, sem dúvida nenhuma, é falta de informação. E não é para nós, talvez, que estamos inseridos, mas para o público final da igreja que às vezes não consegue entender o que está acontecendo. A Nova Semente está inserida em 2 dos maiores desafios mundiais da pregação do evangelho. Ela não está na janela 1040, que é um dos desafios, mas ela está na janela urbana das grandes cidades e ela está no mundo pós-cristão, porque esse é o teu desafio. Né? Dentro do círculo de intencionalidade, onde você falou assim, ó, nossa intenção é encontrar o último, você vai passar pelos outros mesmo para chegar até lá. Então, você vai influenciar todos esses. Entendeu? Então, tem o seu valor? Tem o seu valor. Entendeu? E aí é aquela questão. E eu acho que aí nós entramos num conflito, que é o que o Gabriel citou. O Gabriel citou um conflito aqui. E eu me lembro do Fernando falando que a igreja é uma grande escola. O Fernando tem um sermão, Fernando Iglesias, perdão. O pastor Fernando Iglesias acabou de jubilar, inclusive, né? E já tem 2 anos de agenda fechada. Ele não falou, não tem como aceitar mais nada. É para você entender aonde vai a influência do camarada. E aí ele falava sobre o corpo de Cristo. E aí, quando ele falava sobre essa questão do corpo de Cristo, ele falava assim, é uma grande escola, onde o mais velho vai lembrar da sagacidade que ele teve quando era jovem e valorizar isso no jovem. E o jovem vai olhar para o mais velho e dizer assim, quanta experiência, eu preciso beber dessa fonte. E ambos vão se valorizar dentro dessa grande escola. E o que a gente tem visto é justamente isso. Às vezes você vê uma pessoa com 3 meses de igreja que parece que fez doutorado na vida espiritual, e você vai ter gente de 30 anos de igreja que parece estar no pré-primário. Por quê? Porque não aprendeu a visualizar essa diferença que a igreja traz e que nós ainda vivemos, que a maioria dos países lá fora já não vive mais, porque são igrejas de velhos, e as contextualizadas que também estão morrendo são só de jovens. Eles não se preocupam em misturar isso e valorizar o potencial que tem nos 2 lados. E é tão importante para o jovem, eu batia muito nessa tecla para o nosso jovem, dizer assim, amigos, vocês têm uma igreja hoje, porque essa galera que vocês estão aí criticando trouxeram a igreja até aqui. Valoriza isso. Valoriza isso. A gente precisa valorizar. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui no seguinte, o Igor falou aqui sobre a questão realmente da essência e tudo mais, e eu estava pensando no choque das gerações, conforme você fala. Me lembrei de 3 gerações de Israel: Moisés, Josué e os filhos de Josué. Moisés foi a geração que foi escrava no Egito, que viu os milagres de Deus para a libertação deles,
que saiu pelo deserto, recebeu o maná do céu, viu o mar se abriu, viu a coluna de nuvem, viu a coluna de fogo. Porém, a Bíblia diz que essa geração não creu em Deus e por isso não entrou em Canaã. Aí vem a geração de Josué. A geração de Josué entrou em Canaã. E aí a geração de Josué organizou os cultos, organizou os dízimos, organizou as cidades, distribuiu entre os levitas, organizou todo Israel. Aí no final do livro fala assim, que essa geração se congregou aos seus pais, ou seja, morreu e entrou a próxima geração. A próxima geração adora os Baalins, oferece seus filhos a Moloque, destrói todo tipo de adoração, sofre porque se afastou de Deus. Quando a gente olha para as 3 gerações, provavelmente nós iríamos escolher a geração de Josué porque era a que estava dentro da terra prometida. Só que a geração de Moisés ensinou para a geração de Josué quem era Deus, e por isso eles permaneceram na presença de Deus. A geração de Josué organizou Israel, mas não ensinou à próxima geração quem era Deus. E às vezes na nossa igreja, a gente está muito preocupado em organizar e não em passar. Muitos dos nossos meninos só têm isso aqui como exemplo de fé e nunca viram uma maçã verdadeira da fé. Então eles não sabem diferenciar porque não foram ensinados. E aqui a gente pega a questão da essência. O que o Igor leu foi lindo. Nós pregamos o Cristo crucificado antes de organizar, antes de pintar de preto, de azul, de amarelo, de rosa, o que seja, antes de discutir se a bateria está certa ou se está errado, antes de discutir qual é a música que eu vou tocar, antes de discutir qualquer coisa, a minha essência é: nós pregamos o Cristo crucificado. E muitos dos nossos estão indo embora porque só têm recebido isso aqui a vida toda. Que forte. A gente está se perdendo da essência. Nós precisamos entender que o nosso papel é, além de manter a ordem, além de organizar, mas muito mais importante do que isso, é deixar marcos espirituais para que a próxima geração saiba quem é o Deus que nós servimos e qual é a real fé que nós temos no nosso coração. Então isso é muito pesado. Eu gosto de dizer que esse é o pior texto da Bíblia para mim. Para mim. Tem um sermão sobre isso. É o pior texto da Bíblia, está em Juízes. Então a gente estudou Josué dias atrás, um trimestre inteiro. Os camaradas derrubaram o muro de Jericó. Josué é um livro lindo, mas você tem que ler Josué grudado em Juízes. Porque no capítulo 3 está lá de cara. Vem uma geração que não conhecia o que o Senhor havia feito. Então você imagine se a minha filha com 16 anos diz: não sei mais o que é o adventismo. Alguma coisa muito estranha aconteceu, né? Então, essa gourmetização, que eu acho que é importante dizer, não estamos sendo contra a palavra gourmetização, porque ela é importante para você. O pior que a gourmetização é esse egoísmo, essa vaidade de só querer organizar para a minha igreja, né? Então, é importante a gente lembrar que hoje a igreja adventista, ela tem muito forte esse foco, que consegue fazer o equilíbrio entre a essência e a aparência, né? A gente tem uma frase muito fácil, muito importante. A igreja hoje ela é focada na missão e fundamentada na Bíblia. Acabou. A Bíblia é a essência. A missão é a nossa aparência de chegada. Nós temos como manter as duas coisas. É o foco no chegar, é você ter, não tem problema, a cor de uma parede, você vai chegar numa comunidade secularizada, que não é o mesmo argumento para você chegar numa comunidade no interior ali do Capão Redondo, em São Paulo, que o povo é evangélico, todo mundo é evangélico. Na mesma cidade, veja, quase que no mesmo raio de alcance. Então, o focado na missão é uma aparência, é uma customização. Você prega para uma comunidade, se te convidar para uma outra igreja, você vai mudar a tua abordagem. Então, preguei em vários públicos, todos os públicos são diferentes. É o focado na missão. Agora, onde é a essência? Fundamentado na Bíblia. Então, isso a gente não pode abrir mão, né? Gosto que está aqui, né? Vamos deixar um texto bíblico, né? Romanos 12, 2. Para mim, ele é devastador. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de experimentação. Experienciação, né? Não tem problema. Viva uma experiência com Deus. Não é problema. Isso aí, cuidado, isso é místico. A vida, você vai experienciar algo. Agora, o que você vai experienciar? O que eu gosto ou o que foi renovado e transformado? Então, a gente quer pôr o povo dentro da igreja para viver uma experiência de fé. Mas a gente tem que trazer junto com a experiência a renovação e a transformação. Que é onde nós, como pastores, creio que nenhum de nós aqui somos covardes, nenhum de nós 4. Porque nossas mensagens são adequadas ao público, mas cortantes como a espada. No dia que quisermos agradar, nós demos sono no povo, né? É isso aí. E o diabo feliz. Agora, o dia que a gente quiser transformar, é a palavra. Então, resumindo, né? Não é o problema a gourmetização da fé. É a desnutrição da fé.
É isso. Porque se tem gourmet, mas é comida com nutriente, com proteína, vai fazer bem, vem a gourmetização. Agora tem vitamina A, B12, tem vitamina C, tem comida com nutrição, então não tem problema a gourmetização, né? Cara, eu sou um apaixonado por pão, né? Eu sou apaixonado por pão. A gente tem que comer pouco desse negócio, porque senão... Vai ficar grandinho, vai ficar grandinho, cara. É, a gente vai crescer. Crescer pros lados, aí é complicado. A Débora faz um pão maravilhoso em casa. Olha aí. Cara, que pão gostoso a Débora faz. Né? E é o único pão integral, por exemplo, que a minha filha mais nova come, é o da Débora. Não, ela não consegue comer outro, ela fica lá, tá, aquele negócio. Mas eu fico pensando, quem que não gosta de um pãozinho gourmet? Claro. Cara, aquele Poxa. pãozinho, cara, o cara colocou lá, sei lá, um pouco de parmesão em cima, tem um orégano, tem um tempero, Sim. ervas Morninho finas, aquele ainda. negócio. Imagina, pão é bom demais. Né? E pão, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores símbolos da palavra de Deus. O que não pode acontecer é o que, no meu último distrito, e a gente tinha um código entre eu e uma galerinha que me ajudava a observar tudo que estava acontecendo na igreja, e não eram ancianatos, eram jovens. E às vezes eles falavam assim pra mim, mandavam no grupo, no nosso grupo: pastor, hoje faltou pão na casa do pão. Bicho. Uau. Uau, isso é pesado. Hoje faltou pão na casa do pão. Faltou pão na casa do Aí, meu irmão, não dá. Teve só algodão doce. Era melhor o pãozinho. Pá! Só Né? mexanelo. Substância, né? O Oda falou da questão da experiência, né? E hoje tudo é experiência. Uhum. Você não come mais um hambúrguer, você tem uma experiência. Você vai na pizzaria, você tem uma experiência. De fato, a experiência ela é importante. Tanto é que o próprio slogan da Nova que Semente vende é uma isso. experiência real e transformadora com Deus. O problema é quando você foca tanto na questão da experiência que você dilui o ensino e a obediência. Aí é o problema. Então você precisa levar essas duas coisas, porque o ensino e a obediência, esses ensinos, é que vão levar você por uma experiência de fato transformadora, restauradora, renovadora. Agora o que a gente vê muitas vezes é isso. Você tem uma baita experiência, é um momento, acabou o momento, ele não gera frutos. Ele não se perpetua na experiência da pessoa, porque foi aquele momento, por uma série de circunstâncias que você gourmetizou ali, mas faltou o pão na casa do pão. Então, quando a ênfase é muito só nisso, não tem a vivência, o ensino, a palavra, não está fundamentado aqui, a coisa se perde. É um fato. E pegando o que o Igor estava falando de viver isso realmente, não se perder disso, eu acho que quando a gente olha para cosmovisão de fato do que é a nossa fé, vocês leram os textos bíblicos, eu gosto muito de um texto bíblico que está aqui, que para mim é um simples, mas que acaba me dizendo a minha experiência, vamos dizer assim, a minha customização para mim, da minha fé. Sim. Hebreus 11, de 1 a 3, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Por que eu leio sempre esses três? Eu separo três palavras: certeza, convicção e entendimento. A primeira certeza é: Deus nos ama, por isso ele enviou seu Filho na cruz. Então Cristo vem morrer por nós, se esvazia, todos nós sabemos disso, quem está em casa ouvindo sabe. Então nós temos uma certeza: Deus nos ama. Essa certeza nos leva a uma convicção de atuação. Eu vou atuar conforme o amor que eu recebi, indiferente a quem está vendo ou não, aonde eu estou ou não, em que ambiente eu estou ou não. Se eu tenho essa fé que me conecta com Deus, eu tenho certeza do amor, eu vou ser um salvo convicto e vou viver como salvo, ainda que eu seja o último na terra a viver como isso. Eu vou viver convicto. E essa convicção me leva ao entendimento pleno. Qual é o entendimento? O entendimento é que quando eu estou conectado com Deus, quando eu tenho a essência da fé e eu estou nesse Deus, os sofrimentos podem vir sobre mim, mas eu não me perco desse Deus. As outras pessoas podem estar afastadas de Deus, mas eu não vou me perder desse Deus. A minha vida pode não ser do jeito que eu queria ou que eu gostaria que fosse, mas eu não me perco desse Deus. Entender que Deus está à frente de tudo é a chave para eu ter uma fé duradoura, que muitas vezes vai perguntar o porquê e não vai ter a resposta, mas vai continuar confiando, porque já entendeu que no mundo você vai ter aflição, mas você tem a paz que Cristo te deu, e a paz que Cristo te deu não é ter tudo que o mundo te oferece, mas é ter Cristo enquanto caminha por um mundo que está em chamas caminhando para o seu final. Essa essência me amarra, me deixa apegado a Deus. É uma essência de fé que pode acontecer o que for,
eu vou continuar na presença de Deus e caminhando com Deus e pregando Cristo crucificado por todos os lados. Eu acho que isso a gente vê muito claramente na vida de um camarada que pode ajudar muito a gente também a entender um ponto muito importante sobre a gourmetização ou a contextualização. Que Paulo é esse exemplo de fé. Não teve tantas respostas, passou por naufrágios, tantas adversidades e o cara continuou firme ali. E eu acho que na mente, de repente, de quem está assistindo a gente, pode ter vindo um texto que eu acho que é um dos principais, talvez, quando você vai falar da questão da contextualização. E aí eu quero lançar para ver o que vocês entendem disso também. Abrir mais um podcast, aumenta esse horário aí, ó. Provoca pra você ver. Cuidado que tem pouco tempo pra gente aí agora. Mas eu acho que a gente precisa falar disso. Vamos lá. Nem que a gente só lance, então o pessoal estudar depois. Mas tem um texto de Paulo, lá em Coríntios 9, que ele vai dizer o seguinte: fiz-me de judeu para com judeus e de gentil para com gentios. Quer dizer que vale tudo? O que ele fez quando ele disse isso aí? Me fiz de judeu para com judeus. É um tipo de contextualização. É uma gourmetização. Mas Paulo abriu mão de seus princípios, seus valores. O que foi que ele adaptou e o que ele contextualizou aqui? Rapaz, esse daí é outro episódio inteiro. Ele vai falar de fraco pros fracos e forte pros fortes. Cara, Exato. Isso aí dá... A grande questão, já que a gente não manga. tem tanto tempo, e Paulo ele vai adaptar a maneira como ele se relaciona com as pessoas, como ele entra no contexto cultural delas. Por quê? Porque para os gentios que não tinham conhecimento nem entendimento da circuncisão, ele não vai colocar isso como um empecilho para poder alcançar o coração. A intenção dele é levar Cristo para eles e não judaizar os gentios. Então ele adapta isso, mas em momento algum você vê Paulo nessa intenção de evangelizar os gentios, quebrando alguns dos seus princípios e dos seus valores. Então ele adapta a forma para poder se aproximar, para poder comunicar, para poder se aproximar, mas ele não abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Você não vê Paulo fazendo isso. E às vezes muita gente pega esse texto e diz, está vendo? Vale tudo. Vale tudo. Para eu poder alcançar, para eu poder comunicar. Então, e por esses dias mesmo, a gente está num contexto aqui nacional até do Aue. Não sei se já chegou aí. A música que deu o que falar. É uma adaptação, é uma contextualização. Vamos olhar para o fruto. O que está entregando no final? Sim. As pessoas estão falando mais do que no final das contas? Valeu essa contextualização? Tô falando dessa que tá o exemplo que tá bombando. Tem que tá... nutrição, né? Tem. Agora a questão é, e não tô nem julgando, só para você pensar sobre isso, avalie os frutos. Qual é a finalidade do que você está fazendo? Vale para você alcançar o seu propósito de levar o evangelho? Ok. Agora isso está comunicando ou está criando mais ruído? Está gerando mais dúvida do que certezas? Então a gente precisa pensar nisso. O que a gente está fazendo? Está alcançando esse propósito? Por isso saber o porquê eu personalizo e eu contextualizo é importantíssimo para eu tomar essas decisões ao longo do caminho. É importante pensar sempre que o Paulo que falou isso aí é o Paulo que falou todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. É o Paulo que falou de transformação, reforma, experiência com o coração mudado, né? Pois é. Gente, por favor, vamos lembrar, não tem problema adrenalina, mas tem que ter vitamina. Acabou. Então, isso aqui você falou. Eu gosto das coisas. Rapaz, dá uma semana de post aqui, vir no inverso. A poesia dá uma semana de postagem. Cara, não adianta. Veja, eu estou hoje numa função, pouco tempo. Posso abrir para vocês aqui no segredinho só nosso, né? Eu tenho aqui um arquivo que eu abri para eu acertar as escritas, que eu vou escrever agora para vários lugares e outros lugares do mundo, né? Já tem mais de 60 itens que você fala. Você não pode falar isso aqui porque lá na Europa eles entendem assim. Não pode falar isso aqui porque lá na Austrália é assim. Essa expressão na África pega bem. O gosto do pessoal lá da Escócia é diferente. Isso é riqueza. Eu amo. Para mim, essa mudança cultural, eu amo me fazer de grego para grego e judeu para judeu se você está no aspecto cultural, porque o mundo é diferente. Tem que terminar dizendo, por que a gourmetização é importante? Porque a customização, eu tenho uma história, nós aqui estamos todos em São Paulo, mas se tivesse aqui alguém vindo da Arábia ou agora da Ucrânia com Rússia, seria outra conversa. Por quê? São realidades diferentes, culturais e momentâneas. Agora, a nutrição é a mesma,
a vitamina é a mesma. Então a gente muda sim a embalagem, a gente muda sim a customização, a gente muda sim essa gourmetização, mas eu acho que a gente que nunca vai abrir mão da verdade, da essência que traz a fé fundamentada na Bíblia, e é isso, né? Você falou isso aí, dessa diferença cultural. Eu não vou me esquecer de uma cena que eu vivi na minha vida, assim, nunca vai sair da minha mente aquele negócio. Primeira noite de evangelismo em Cabo Verde, África. Primeira noite. A gente na rua, porque não cabia dentro da igreja, a igreja lotada de jovens, inclusive, vai na igreja de jovens. A gente sentado e os jovens falavam, pastor, hoje o senhor não vai com a gente, hoje o senhor só vê. Amanhã a gente deixa o senhor ir com a gente. Aí eu falei, não tô entendendo. Ele falou, calma que o senhor já vai entender. Aí sai 4 jovens, 2 meninas, um rapaz com violão e um com uma percussão. E eles saem aqui e eles acabaram de virar a rua, começaram a cantar. E foram. Cara, meia hora depois você começa a ouvir de novo. Dum, 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 dum. Ai, dum, 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 dum. Ai. E aí você começa a ouvir o povo cantar lá de longe, de repente vira a rua, tem 300, 400 pessoas juntos com eles trazendo. Cara, a maioria das pessoas que às vezes fica nessa questão da cultura não é um aliado completo, mas também não é um inimigo, é uma oportunidade. Claro. Entendeu? E aí eu fico vendo, gente, olha que lindo essa parte da cultura, do contexto, da gourmetização para eles. Que você vai ter que fazer muito agora, você vai ter que gourmetizar muito, você acabou de falar. O tempo todo. de preparo de gourmet. Isso agora, todo dia. Sem dúvida. Mas o cara que fazia a pizza que fazia, Sem dúvida. só pra dizer que eu nunca comia pizza. Vamos, agora como eu vou fazer? Só Vamos você, ter que ir eu lá. também A próxima vez você Vamos ter que ir volta lá ainda. agora. Quando você estiver aqui de novo, você vai ter que usar aquele forno. Me ensinar a usar aquele forno e fazer uma pizza. Serão bem-vindos. Rapaz, eu também não comi, vou esperar também. Gente. Vou te convidar quando ele vier, Gabriel. Você tá perto. Eu conheço Não, o forno da quando ele casa. vier, eu quero Eu comer conheço nos o forno da Estados casa Unidos. dele. Verdade. Tomara que você ache uma casa nos Estados Unidos com um forno Gente, vamos voltar nisso aqui. Vamos. Essas Gente, figuras. Nós temos que terminar e é um fato, tá chegando o finalzinho do nosso inverso. Hoje a gente falou realmente, assim, na essência de tudo que a gente já viveu, da experiência que a gente tem, né, daquilo que a gente não viveu ainda. Eu acho que é aquele pedido, Senhor, nos ajuda a vivenciar mais essa realidade, a ser mais própria, a ser mais intencional, a conseguir alcançar mais, porque eu acho que isso tem muito a ver. A gourmetização vai atender os mais experientes da igreja, os mais velhos da igreja, ela vai atender também os mais novos. A gente já deixou claro, não pode faltar a essência, não pode faltar, né, aquilo que é a substância do produto. Quando a minha avó falava, né? Minha avó é do Rio Grande do Norte, fala assim, como, meu filho, você tem sustância. Ela não falava sustância, é sustância, tem sustância. Né? Então, isso é muito importante, assim. Esse momento nosso aqui é maravilhoso. Agora, algumas coisas que a gente não pode deixar. Primeiro, o Rafa ia me matar se eu não falasse para você que tá aí agora, curtir esse episódio, comentar o episódio, compartilhar o episódio. Eu acho que você entendeu a importância. A gente tá quebrando alguns paradigmas aqui com um episódio como esse. Entender que tem propósito. Daqui a algum tempo, nós estamos num momento agora, inclusive, acho que estamos ainda nessa fase de inscrições aí. Daqui a pouco a gente vai ter um baita de um evento que tem gente que tá falando assim, não vou gastar dinheiro com evento é evento. Não, mas é um evento com propósito, que é o Maranata São Paulo, vai estar aqui, hashtag Cândido, fica a dica aqui. Né? Depois você paga um açaí pra gente. Mas o fato é que dá pra fazer coisa com propósito nos dias de hoje. Dá pra ter parede preta com propósito, com essência, sem deixar. E dá pra ter essa mesma essência sem parede preta. E a gente vê que isso tudo, né, dentro do propósito de Deus, da maneira como Deus pensou, do jeito que Ele quer que a gente alcance esse mundo vasto, cheio de cores diferentes, lugares diferentes, cheiros diferentes. E se você for a alguns países, você vai entender que o cheiro faz muito sentido diferente. Dá pra gente avançar, né? Então, vamos avançar com esse evangelho, em nome de Jesus, né? Tá chegando o final inverso, vocês sabem que vocês ganham a caneca lá embaixo, né? Essa eu vou. Essa daí, Olha aí. hoje Eu não acredito que você não tem uma caneca mesmo. Você não tem, cara? De verdade. Poxa, que bênção, cara. Eu dizer que eu ganhei a caneca antes de você. Você vê, gente. A gente vai tirar a foto, né? Tá ali a Jaque já preparada para essa foto, a foto oficial.
quem sabe é muito difícil você que está assistindo, mas a gente espera que aconteça. Que você que está assistindo o Inverso pela primeira vez não sabe quem tira essa foto, que nós estamos chegando a quase 100 episódios aqui. O Dailson dirigiu esse tempo todo aqui o carro do Inverso na contramão desse mundo, mas que fica tudo registradinho ali, parte da história, e isso é maravilhoso, né? Olha, eu não vou tirar, no último nós não tivemos, porque a gente estava nesse momento de transição, mas não vou tirar esse costume da gente fazer aqui não, que é o QQQ. Nós vamos fazer o QQQ, o que bom, que pena, que tal, né? E eu tenho feito um desafio que esse que tal é justamente o momento de olhar para a câmera e fazer o desafio para quem está ouvindo a gente, seja mais velho ou não, seja uma pessoa que tem uma visão mais crítica, uma visão de mais aceitação da coisa, mas sobre o tema da gente, o que vocês podem dizer do que bom, que pena e o que tal? E o que tal, sempre olhando para a câmera lá. Pode começar, um de cada vez. Quem vai? Bem, se ninguém foi, eu vou. Vai lá, Então, o mais novo. Eu sou mais novo primeiro, então. Que bom que Cristo morreu por nós e nos deu a chance de ter o Evangelho. Tem outro quê? Qual é o segundo quê? Que pena. Que pena que muitos de nós estamos preocupados com a aparência e não com a essência e não estamos nos preenchendo de Cristo para poder levá-lo. Agora para a câmera, né? Que tal? Que tal você mudar a sua vida e se preencher por completo de Deus para poder levá-lo? Se você se preencher, a forma como vai ser que você vai trabalhar isso, Deus vai te guiar com sabedoria para você saber qual aparência, qual instrumento, qual ferramenta você vai usar, mas você será um instrumento de Deus nas mãos dele. Amém. Então se preencha dele, tenha a essência real que é Cristo na sua vida e você vai ter a sabedoria do alto que Paulo recebeu, que Pedro recebeu, que João recebeu, que tantos outros receberam para poder ser um instrumento e levar o evangelho. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos lá. Fui mais rápido, porque depois as Vai por lendas idade, vêm. vai por idade. Eu te Agora sou eu. entendo. Você me entende? Eu te entendo. Vamos por idade, agora vou eu. Vai lá. Ó, vem me deixa ele aqui, cara, por último. Né, cara? Se vira, Igor. Né? Não, que bom, primeiro que somos tão diferentes. Eu amo pensar que temos digitais. Essa é a maior provocação que Deus nos faz para sermos criativos, sermos customizáveis, sermos da gourmetização. Então, somos diferentes. E aproveitando, já que a gente não vai falar depois, somos tão diferentes a ponto da grandeza ser compartilhada. Então, Richard, que Deus te abençoe. Obrigado por tudo, mano. Vocês aqui. Que bom que a vida continua e que a gente continua. E nessa diferença, quem ganha é a riqueza da igreja com pessoas diferentes. Né? Que pena que a gente transforma realmente a gourmetização em desnutrição. Acabou. Que pena que a gente arranca a Bíblia da parede da preta. Que pena que a gente tira a doutrina do grande auditório, do grande estádio lotado de gente, que não tem problema. Agora, que pena quando a gente tira a vitamina da fé. Tá? E aí, o que tal? Que tal você transformar essa diferença? Que tal você transformar essa customização, essa criatividade humana no maior chamado divino? Para a gente ser diferente a ponto de ser obediente, ter princípio, transformação, quebrantamento e uma vida nova com Jesus. Aí sim, repetindo aqui, meu amigo, vem a essência com obediência. Palavra que não pode sumir do nosso vocabulário da fé. Igor. É duro, né? Ficar para depois é sempre um desafio. Mas que bom que o que a gente tem para nossa vida e para transmitirmos para as pessoas é o melhor que nós poderíamos ter, que é Cristo. Amém. Que pena que às vezes a gente se preocupa mais com a forma do que com a essência. E que tal nós buscarmos o discernimento do Espírito para, contextualizando ou personalizando os métodos, nós possamos levar Cristo de maneira mais efetiva para as pessoas. Legal. Bom, eu não posso deixar o meu que bom de não ser um agradecimento. Que bom que Deus me trouxe até aqui. Amém. E eu não estou falando agora da comunicação da UCB, eu estou falando de sentar na mesa com vocês, de ver propósito na vida de vocês. Que bom que nós temos pastores preocupados com essência, que a gente está levando aos jovens, ao mundo, a um contexto local, esse evangelho que precisa ser pregado. A todo mundo, em todo lugar. Que bom. Me senti privilegiado de estar com vocês aqui hoje. Que pena que alguns pensam que o evangelho não pode ser um produto. Ele é um produto, que deve ser embalado do jeito certo, que deve ser mantido o conteúdo
e que deve ser apresentado nos diversos lugares do jeito correto. Que pena que as pessoas não acabam. Porque isso fica no comentário das pessoas, né? O evangelho virou produto. Tem o depreciativo, como a gourmetização tem também. Mas é um produto, é algo. Na verdade, é o maior de todos. É o mais importante dos produtos a entregar. Por quê? Porque o evangelho entrega Cristo. A gente já falou isso. Entrega salvação, entrega transformação, redenção, né? E mais eternidade. Uma esperança que a gente não tem aqui. Eternidade é só na eternidade, né? E que tal, amigo, se você estiver com a gente no próximo Inverso? Vai ser uma benção estar juntos aqui. Nós estamos lançando aqui um jargão agora, viu? Oba, vamos esperar os Inversers. Aí. No próximo Inverso. Você tá gourmetizando o inverso aqui, viu? Aí, ó. É isso aí. Grande abraço para vocês. Um abraço de todos nós aqui, com certeza. Valeu, até o próximo.